gente, vocês podem sentar. Que prazer estar aqui. Foi um inesperado, porém programado pelo Senhor. Eu sei que vocês estavam esperando uma carioca, né? Era a Ju, agora vocês vão ter uma paraibana. Vocês que lutem. Mas eu trago aqui realmente um abraço e um beijo muito forte da Júnia. Ela está com 4 filhinhos. Quem aqui é mãe de 4? Olha lá, temos sim, gente. Olha aqui, 5. Quem dá mais? 5. Quem tem mais? 5. Dou-lhe uma, 5. Dou-lhe 2. Como é seu nome? Eliane, uma salva de palmas para ele. Enfim, as crianças da Ju, todas elas estavam doentes e como uma boa mãe, os filhinhos precisavam de mamãe. E louvado seja Deus que a gente faz parte de um corpo, de uma família que entende a importância da maternidade, que entende a importância da presença da mãe com seus filhos, quando ninguém mais consegue dar para aquela criança aquilo que só a mamãe consegue dar. E ela me escreveu ontem à noite, ela falou, Jaque, você consegue? E eu falei, claro, Ju, os seus são os pequenininhos, os meus já estão grandes, então fica bem mais tranquilo. Então é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. A Débora teve alegria e eu me senti super honrada dela estar me apresentando da maneira como ela me apresentou. Mas eu sou uma nordestina que casou com... Quem é nordestina aqui? Olha só. Eu sou uma nordestina casada com um japonês que teve 2 mesticinhos. Eu tenho uma foto aqui, olha aqui. Esse daqui é o Matheus, está mais alto do que eu. É o meu samurai de peixeira. E a Bianca está aqui. Bibi, fica de pé. Fica de pé. Essa daqui é a Bianca, minha filha, está me acompanhando hoje. E maternidade sempre foi algo que sempre mexeu muito comigo. Eu nasci num lar onde eu tinha uma mãe muito crente, e eu sei que aqui tem mães assim fervorosas, que oram todos os dias e que matam um leão por dia. E minha mãe era essa, minha mãe casou em julgo desigual. E eu cresci entendendo e minha mãe falando, eu errei, você não vai errar. Eu não tive uma história bonita para te contar, você vai ter uma história bonita para contar para os teus filhos. Então, minha mãe sempre me ensinou a sonhar com a maternidade segundo o coração de Deus. E eu casei, logo no começo do casamento a gente vai fazer todos aqueles exames pré-conjugais. E aí a minha médica falou, olha, você não tem um ovário, eu tinha tido endometriose. E ela falou, olha, o seu útero é retrovertido, você não tem um ovário. E talvez isso possa dificultar um pouco a tua gestação, você ter filhos. E eu sei que muitos de vocês aqui já recebeu uma notícia difícil de lidar. E na hora você tem a realidade dos teus olhos naturais na tua frente e você vai lembrando das promessas que o Senhor já te deu, você vai lembrando das palavras. E na hora ficou uma briga muito grande na minha cabeça. Eu vou deixar com que os meus olhos enxerguem o natural ou eu vou crer que Deus tem algo sobrenatural para mim? E aí, sorte de principiante, eu e o meu marido, nós casamos virgens, então quem casou virgem aqui sabe que é todo um processo para se aprender, não é uma coisa tão simples. Com 9 meses de casada, eu ainda estava no meu processo de aprendizado. De verdade, gente. Minha menstruação atrasa, eu falei, não pode ser, porque minha médica falou, olha, não precisa usar nenhum método contraceptivo, porque a chance de você engravidar não é tão alta. Então, eu estava passando mal, interrompi 1 mês. No mês seguinte, minha menstruação não veio. E eu falei, não, deve ser do hormônio que eu estava tomando. Fiz o teste de gravidez, estava grávida. Do Mateus, e o nome Mateus significa presente de Deus. E o Lucas falou, não, se veio é porque Deus nos deu esse filho e ele vai se chamar Mateus, que significa presente de Deus. Então, todas as vezes que eu prego para mulheres, eu sempre começo pregando sobre o desejo de gerar filhos. Eu falo para o Mateus e eu sei que eu carrego quando eu estava
na gravidez, fazendo a ultrassom, eu não tinha o ovário direito, eu só tinha o ovário esquerdo, e na ultrassom a médica falou, não, está aqui o bebê, está aqui seu ovário esquerdo e está aqui o seu ovário direito. E eu falei, não, eu não tenho ovário direito. Ela falou, tem sim, porque eu estou vendo ele aqui. Então, meu filho, ele veio e a gente fala para ele, e a gente fala para a Bianca também, que eles vieram com um chamado, eles vieram com uma marca de Jesus, uma marca de Deus na vida deles. Então, sempre que eu vou ministrar, eu oro por mulheres que não podem ter filhos, ou que receberam diagnósticos que não conseguem engravidar, ou que têm medo de engravidar, e a gente sabe que hoje em dia existe um medo, existe um bloqueio, existe uma ansiedade com relação à maternidade. E se é você, eu quero que você fique de pé, eu quero orar por você. Eu já tenho vários testemunhos, a gente tem visto vários testemunhos de mulheres que conseguiram engravidar. Eu tenho uma na nossa igreja, que ela não podia engravidar de jeito nenhum, e hoje, domingo passado, eu cheguei e a filhinha dela veio correndo, me abraçou, e eu falei, nossa, o nosso pequeno milagre correndo pela igreja. Então, o nosso Deus é um Deus de milagres. Se tem alguém aqui que não consegue engravidar, que está tentando engravidar, eu sei que às vezes é uma situação meio constrangedora, mas nós estamos em família, certo? A gente está aqui na sala de casa, tomando um chazinho juntas, todo mundo. Então, se é você, fica de pé, eu quero orar por você. É a sua filha, muito bem. Se você tem uma amiga, se você conhece alguém, fica de pé. Vamos orar junto por essas pessoas. Se você conhece alguém, fala assim, Deus, eu creio, eu vou orar por ela. E a gente vai orar agora. Todas as amigas ficaram de pé? Eu vou falar uma coisa, não senta, tá bom? Eu estou ouvindo vocês. Não senta. 2 conferências atrás eu fiz isso. Daí depois uma pessoa me procurou e falou assim, Jaque, eu fiquei de pé pela minha amiga. Ela engravidou e eu. Não senta. Filho é bênção. Não senta. Filho é Tem uma ali, tipo, não! Você que está de pé do lado dessas mulheres, estenda suas mãos, vamos orar. Não é a minha oração, mas é o nosso Deus é poderoso, Ele nos fez com útero, Ele nos fez para gerar filhos, sim. Então, Pai, muito obrigada. Deus, muito obrigada por cada mulher aqui. Eu sei que para muitas delas foi difícil ficar de pé. Porque eu sei que é de um lugar, muitas vezes, de dor, de angústia, de eterna espera. Mas, Deus, o Senhor nos fez. O Senhor fez cada corpinho aqui. O Senhor fez as mulheres que estão aqui representadas nessas orações. Deus, eu te peço, no meio dessa sociedade onde existe uma luta tão grande contra a maternidade, tantas pessoas falando contra a alegria de ser mãe, nós temos mulheres aqui que te amam, que querem gerar vida, que querem ter filhos, para fazer com que eles cresçam no temor e no amor ao Senhor, para que eles tragam transformação na nossa sociedade. Por isso, Pai, eu te peço agora, abre essa madre, e que elas possam contar testemunhos do teu agir sobrenatural. Eu peço agora que o Senhor traga um toque sobrenatural nos seus corpos agora, que elas sintam o seu ventre tremer, Pai, que elas sintam o seu corpo aquecer. Eu já vi o Senhor fazer isso tantas vezes, nós já vimos o Senhor fazer isso tantas vezes na Tua palavra. O Senhor é o Deus de milagre, o Senhor é o Deus de família, o Senhor é um Deus Pai que ama a maternidade. Por isso agora eu peço o sopro de vida sobre esses corpos. Em nome de Jesus. Amém. Gente, amém. Vocês podem sentar. As amigas, não tenham medo de ser mãe, hein, turma? Bora lá para o 5º. Acompanhando a Eliane aqui, ó. O foco é chegar nela. Não? Eu estou no 2º ainda. Quando eu estava orando por essa conferência, por esse tempo aqui com vocês, a gente tem visto, eu sei que... Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Uau, que legal. Tá bom. Quem aqui ainda não é mãe, é jovem, não é casada ainda, solteira, as solteiras aqui.
Ok. Quem é mulher aqui? Todo mundo. Glória a Deus. Eu ia falar uma coisa. Vamos, foco. A gente sabe, olha, vocês não me provoquem, eu estou vendo vocês aqui. A gente sabe que a gente está no meio de uma sociedade onde constantemente estamos cercados por mentiras, atacando os nossos filhos, gerando medo na gente, nas mães. Medo de quê? Falem para mim. Medo da ideologia de gênero? Medo de quê? De um abuso? O que mais? Bullying, drogas, o que mais? Medo de ataques, agora, né, nas escolas. Medo da educação. Solteiras, medo do quê? De não casar. É verdade. Sim ou não? Medo de não encontrar um homem verdadeiro, temente a Deus, forte, posicionado, esforçado. Medo das ideologias, medo de tentar de ser enganada, medo de ser roubada, medo de ser estuprada. Existem muitos medos. Quando a gente começa a olhar para tudo isso, a gente começa a perceber que o diabo ele está tentando tirar os nossos olhos de um Deus que nunca perdeu uma guerra. Ele começa a fazer com que a gente comece a olhar para tudo isso e fale, nossa, é grande demais. É triste demais, é impossível vencer tudo isso. E aos poucos, quando a gente vai percebendo, a gente vai tirando os nossos olhos do Senhor. E a gente começa, o medo ele faz você paralisar. O medo ele te bloqueia, a angústia te para. E a partir do momento que esse medo ele cresce, o poder do Senhor nas nossas vidas vai diminuindo. A gente não consegue enxergar Deus da maneira como Ele é. A gente começa a duvidar da sua palavra, a gente começa a duvidar das suas promessas, a gente começa a duvidar do senhorio dEle. E eu sou mãe de 2 adolescentes, de um menino e de uma menina. E eu converso, e eu convivo, e eu lido com muitas mães, com muitas adolescentes, com muitos jovens morrendo de medo. E quando eu estava orando por isso, eu falei, Deus, qual é a palavra que o Senhor tem para nós? E Ele falou, eu quero que você ensine como elas não precisam mais ter medo e como elas podem continuamente olhar para mim, manter seus olhos em mim. Precisamos ter os nossos olhos fitos nele. A Bianca está aqui, quando ela tinha uns 9 anos, ela chegou de manhã no quarto e ela falou assim, mamãe, eu não estou conseguindo falar direito. Quando eu olhei, a língua dela estava começando a inchar muito, ficar muito inchada. E a gente sabe que um processo alérgico, se a língua começa a inchar, daqui a pouco essa criança vai parar de respirar. E eu olhei, chamei o Lucas, eu falei, a gente precisa ir para o hospital correndo agora. E eu não podia mostrar para ela a minha angústia, o meu medo, porque senão ela ia ficar mais desesperada. E eu falava, tá tudo bem, Bibi, a gente vai no hospital. Liguei para a médica no caminho, ela falou assim, corra, quando você chegar no hospital, vá direto, fale que ela está um processo alérgico, já entra com ela, não espera nem a recepção. Então, nós chegamos no hospital, corremos com ela e para ela ser atendida, colocaram ela na maca e a médica falou, olha, a gente vai ter que dar uma injeção de adrenalina nela. E a injeção dói muito e ela precisa ficar quieta. Eu peguei a Bibi e falei, Bibi, olha para mim, olha para a mamãe. Não olha para a injeção, olha só para a mamãe. Vai doer, mas é para o seu bem, vai ficar tudo bem. Dentro de mim eu estava sendo, sabe quando você vai assim se quebrando? E eu falava, você tem que ser forte, você tem que ser forte, a sua filha vai ficar tudo bem. E ela olhando, veio a injeção, ela chorou. E ela passou um tempo sem conseguir colocar o pezinho no chão. E aquele processo foi passando. Até que ela ficou 100% curada, ficou super bem e foi para casa. Enquanto eu estava montando tudo isso, eu lembrei que muitas vezes na nossa vida a gente vai passar por momentos de aflição. E o Senhor está falando para a gente, olha para mim. Olha aqui para mim, não olha para a dor, não fica com medo, você não vai faltar ar para você. Eu tenho a solução, vai ficar tudo bem. Pode ser que doa. Pode ser que esse processo seja sofrido, pode ser que o remédio que você estava esperando não é da maneira como ele é para você agora, mas eu estou aqui
vai ficar tudo bem. E eu sei que o Senhor hoje está falando para você, olha para mim. Para de olhar para as situações ao teu redor. Para de ficar ouvindo pessoas que você não deveria ouvir. Para me ouvir. Olha para mim. Vai ficar tudo bem. Fala para a pessoa do teu lado, vai ficar tudo bem. Fala para a pessoa que você ignorou, vai ficar tudo bem. E eu quero orar agora, antes de a gente continuar, porque eu sei que essa palavra, talvez ela vai te confrontar um pouquinho. Talvez essa palavra vai te tirar um pouco da tua zona de conforto. Mas eu tenho certeza que ninguém, de tudo que vocês já receberam, e vocês vão receber amanhã, quando nós estamos na presença do Senhor, não tem como a gente sair da mesma maneira. Então, fecha os teus olhos. Deus, muito obrigada. Obrigada pelas orações que nós já fizemos. Obrigada pelo louvor que nós tivemos. Obrigada por essas mentes e esses corações. Pai, eu te peço que o Senhor possa vir e tocar as nossas vidas. Que haja algo novo hoje aqui. Que essa noite seja um momento de encontros com o teu amor, com a tua verdade. Que a gente possa sair daqui sabendo quem nós somos em ti. Sabendo quem o Senhor é em nós. Pai, eu te peço agora por cada mente e coração aqui presente, que o Senhor abra as mentes, que o Senhor abra corações e que o Senhor proíba qualquer tipo de impedimento nesse lugar. Coloca os teus anjos ministradores aqui. Fala através da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Então, como que a gente pode manter os nossos olhos nele? O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é escolha obedecer. Quem é mãe aqui, a gente ensina os nossos filhos a obedecer. Ou deveria, né, gente? Porque é um princípio bíblico. Se os nossos filhos não conseguem obedecer à mãe que eles veem, como que os nossos filhos vão obedecer a um Deus que eles não veem? Então, tem muita teoria por aí falando que se você tiver um filho obediente, ele vai ser... No Nordeste tem a palavra mufino. Mas ele vai ser fraco. A criança, ela precisa ser rebelde, ela tem que ter esse espírito rebelde. Biblicamente, não. Biblicamente, não. Nós devemos ensinar os nossos filhos a obedecer. Mas como que a gente vai ensinar os nossos filhos a obedecer se nós não somos obedientes? Precisa primeiro começar na gente. Depois a gente ensina os nossos filhos a obedecer papai e mamãe, porque se eles obedecem aos pais que eles veem, eles vão conseguir ou não obedecer ao pai que eles não veem? Sim. Então, escolher obedecer. E eu quero contar aqui, eu sei que tem uma história super famosa na Bíblia. Vamos ver. Concurso bíblico. Como é o nome de uma mulher que escolheu desobedecer e virou uma estátua de sal? Como era o nome do marido dela? Olha, parabéns! Uau, abre tua Bíblia em Gênesis 19, 16 a 21. É a história da mulher de Ló, que olhou para trás, virou uma estátua de sal. Eu sou do Ministério Infantil, gente. Gênesis 19, 16 diz: como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, ou seja, Ló, a mulher e suas duas filhas, foi avisado que ia ser destruído aquele lugar. E eles estão lá, tipo, não sei se vou, será mesmo? Os anjos pegam eles pela mão, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. 17. Havendo levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Ló responde: assim não, meu senhor. Gente, às vezes a gente é assim também, né? Precisamos aprender a obedecer imediatamente, sem questionar. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Ou seja, Ló achava e sabia mais do que Deus. Deus fala, vai para o monte. Ele fala, não, pode ser que me peguem lá.
Eu tenho um plano melhor, Senhor. E qual é o plano melhor de Ló? Eis aí uma cidade perto para o qual eu possa fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá minha alma. Disse-lhe, quanto a isto, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Versículo 25. E subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores da cidade e os que nasciam na terra. 26, aqui já é a destruição de Sodoma e Gomorra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A única coisa que foi pedido para Ló, para suas filhas e para sua esposa, era não olhar para trás, seguir para o monte. Básico. Você olha assim e fala assim, gente, mas só olhar para trás. Por que ele não ficou olhando para trás? Por que ela não olhou para frente? Muitas vezes a gente erra no básico. A gente erra em ordens bem simples. É difícil, muitas vezes, obedecer ao simples. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Orar todos os dias. Ler a palavra. Não mentir, não fofocar. E aí a gente vai abrindo mão dessas pequenas coisinhas. E a gente vai entrando em ciclos de desobediência. Só que a desobediência da mulher de Ló destruiu a vida dela. E não só a vida dela. A desobediência da mulher de Ló destruiu sua família. A gente tem visto hoje em dia muitas mulheres, infelizmente, por não seguirem aquilo que Deus tem pedido, não tem só destruído sua vida, tem destruído famílias. A mulher de Ló paralisa, Ló com as suas 2 filhas vão para o monte, para aquele lugar que o Senhor já tinha mandado eles ir antes, e as suas filhas dormem com o seu pai. A gente precisa entender que sempre o diabo ele vai tentar tirar os nossos olhos e fazer com que a gente desobedeça. Sim ou não, gente? Por quê? Porque ele está em rebelião contra Deus. E a desobediência é um processo de rebelião contra o Senhor. E isso acontece desde o Jardim do Éden. Vamos voltar para Gênesis 1? Vamos lá, volta para Gênesis. A gente volta para Gênesis 1. A criação. Deus faz homem e mulher, a imagem e semelhança dele, não há pecado. Há um jardim onde eles podiam comer de todos os frutos. Menos de qual árvore? Do conhecimento do bem e do mal. Vem a serpente em Gênesis 3, abre tua Bíblia, Gênesis 3, 4 e 7. Então, essa tendência, esse desejo de desobediência, de fazer você olhar para o outro lado, de você parar de ouvir a voz de Deus e simplesmente mudar o olhar da tua direção, é desde o jardim. E a gente precisa entender as armas que o diabo usa para nos distrair, para nos destruir nossa família, destruir o nosso futuro. Então, Gênesis 3, 4 e 7 diz o seguinte: então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. O diabo, ele não vai trazer uma mentira descabelada para você. Ele vai falar uma meia verdade. Eva caiu dura no chão quando ela comeu o fruto? Não. Ela morreu espiritualmente. Então ele fala, olha, é certo que você não vai morrer. 5, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. 6, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, preste atenção, é tudo olho. Boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A serpente atacou Eva por quê, gente? Porque Eva era mais fraca? Quem acha que era porque Eva era mais fraca, levanta a mão. De verdade, vamos lá, a gente está conversando. Quem acha que é porque ela era mais fraca, levanta a mão. Ok, não, né? Vocês não sabem o que é. Quem acha que era porque ela era mais forte, levanta a mão. Quem não sabe a resposta do porquê, levanta a mão. Ah, muito bom. Provérbios 14, 1 diz o seguinte: a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola com as suas próprias mãos.
Quem é entre homem e mulher que tem poder de construir e destruir? Por que a serpente atacou Eva? Porque ela conseguiu destruir a humanidade inteira com as suas próprias mãos. Fazendo o quê, gente? Pensa comigo. Eva e Adão tinham um relacionamento perfeito com Deus. A serpente faz com que Eva tire os olhos de Deus e comece a olhar para onde? Para o fruto. Para ela mesma. Eu posso comer. Eu posso ter entendimento. Eu posso ser igual a Deus. Eu tenho os meus direitos. Eu sou incrível. A mulher é maravilhosa. O movimento feminista começou no Jardim do Éden, na boca da serpente. Eu vou falar de novo. Desse lado. O movimento feminista começou no Jardim do Éden, na boca da serpente, fazendo as mulheres olharem mais para si do que para Deus. E o movimento feminista tem levantado uma geração de mulheres tolas que tem destruído suas próprias vidas, famílias e bebês com as suas próprias mãos. Respira que vai ficar tudo bem. Mentiram para a gente sobre o movimento feminista. Ele não começa bom. E ele não termina bom. É uma ideologia que tem tirado os olhos de muitas mulheres do Senhor, fazendo com que as mulheres vejam a paternidade de Deus como um patriarcado opressor. Simone de Beauvoir é uma grande feminista, uma referência no movimento feminista da segunda onda. Eu não vou conseguir entrar aqui na explanação toda do movimento feminista, mas estuda sobre. Paulo fala, cuidado para que ninguém vos engane com suas filosofias e vãs sutilezas, ou seja, pequenas mentiras. São pequenas mentiras que têm tirado os olhos das mulheres de Deus e têm trazido para si mesmo, para o meu prazer, o prazer sexual, a liberdade sexual. Simone de Beauvoir, ela falava que a Bíblia era um livro terrível, onde Esther se humilhava diante de Mordecai e do rei Assuero. Que uma mãe se ajoelhava diante do seu próprio filho. Simone de Beauvoir não sabia que um dia todos vão se ajoelhar diante de Jesus. O que Simone de Beauvoir entendia como opressão e dor e patriarcado, Jesus nos revela que é amor, que é aceitação, que é identidade, que é cuidado, que é proteção. Começa no Jardim do Éden, a tentativa de tirar das mulheres e das pessoas o olhar para Deus. Agora, olha o que Jesus fala em Mateus 16, 24. Ele diz o seguinte, Mateus 16, 24, grifa esse versículo na tua Bíblia. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que é negar-se a si mesmo? Não é simplesmente você parar de pensar em você, não cuidar da sua alimentação, não cuidar do templo do Espírito Santo. Não, negar-se a si mesmo é você parar de olhar para você, o que eu quero, o que eu posso ter. Eva não podia comer e Adão o fruto do bem e do mal, porque eles iam ter contato com maldade, não que o fruto fosse mal, mas é porque eles iam desobedecer, e Deus nos dá o livre-arbítrio para a gente estar sempre escolhendo a possibilidade de obedecer a Ele, é uma escolha que a gente tem, e Ele deu para Adão e Eva essa possibilidade de escolha, e eles escolheram desobedecer. Vamos ter continuamente na nossa vida a escolha de obedecer, ou seja, olhar para Ele, ouvir o que Ele pede e segui-lo, ou não, ou começar a olhar para a gente. Será que Eva não tinha uma vida tão feliz que ela precisava comer daquele fruto?
Tem coisas nas nossas vidas que a gente não tem porque vai fazer mal para a gente. Pode até ser bom. Todas as árvores naquele jardim eram boas, o fruto, tudo que Deus criou é bom. E tem coisas na nossa vida que a gente não vai ter porque vai te fazer mal, vai te destruir. Meninas, às vezes você está olhando para o baterista da igreja, coitado do baterista, né? Mas bora falar do baterista. Às vezes você está olhando para o baterista da igreja falando que não é ele, tem que ser ele, tem que ser ele. Mas às vezes tinha aquele irmãozinho lá atrás, posicionado, temente ao Senhor, mas você encafifou com o baterista. E talvez o baterista vai destruir tua vida. Não, vou colocar outra pessoa, coitado, né, do baterista. Às vezes a gente quer ter uma profissão. Vou mudar de profissão. Perdão para os bateristas. Não liberem perdão para mim, não é isso. Tem uma profissão. Ai, mas eu tenho que ter essa profissão, eu quero ter essa profissão, porque se eu não tiver uma profissão, eu não vou ser uma mulher grande, poderosa. Se a profissão que te dá identidade, ela se tornou um Deus para você. Se é um filho, inclusive, que te traz identidade, ele se tornou um Deus para você. Se é um casamento que te traz identidade, ele se tornou um Deus para você. Porque só quem traz identidade é aquele que nos criou. É o nosso Deus Pai Criador. Por isso que Jesus fala, olha para mim, negue-se a si mesmo. A gente não sabe o que é o melhor para a gente. Quem que sabe? Aquele que nos criou. Deus, por isso que a gente precisa olhar para Ele. E Ele fala, toma a sua cruz, que é as nossas mazelas, né, turma? Todo mundo aqui tem mazela para carregar. Não é verdade? As suas dificuldades, aquilo que você vai estar lá, pecado. O que a cruz representa? Dor, pecado. Não é? A gente vai estar carregando a nossa cruz, mas o quê? Siga. Você já conseguiu seguir alguém mexendo no celular? Quem aqui já seguiu um carro e perdeu porque mexeu no celular e perdeu? Quem? Levanta a mão. Eu já. Não tem como você seguir alguém olhando para baixo, olhando para você. Para você seguir, você tem que olhar para a pessoa que você está seguindo. E Jesus está falando, olha, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Precisamos olhar para Ele. O diabo vai fazer você olhar para todos os cantos, menos para Ele. O diabo vai fazer você ter tempo para tudo, menos para orar e ler a Bíblia. Não é que você não tem tempo para orar e ler a Bíblia, você não tem prioridade. Os meus filhos, ai Jaque, vamos falar de mãe? Deixa eu falar. Jaque, mas os meus filhos não têm tempo para ler a Bíblia, porque eles estudam, acordam cedo, vão para a escola, têm atividade, volta. Eu falo, mãe, olha aqui para mim. Fala para o teu filho o quanto que o teu dia é completamente diferente quando você tem tempo com Deus. Nenhuma fala assim, não vejo diferença nenhuma. Não. Muitas delas falam, nossa, agora eu entendi. É porque eu não tenho tempo com Deus, que eu não ensino os meus filhos a importância de buscar o Senhor como primeira coisa que eles fazem durante o dia. Bora! Ponto 2. Escolha olhar para Ele. Então, a gente falou sobre a obediência. Como é importante a gente obedecer, olhando para Ele. E olhar para Ele é uma escolha. A gente vai lá para a história de Jairo. Quem conhece a história de Jairo? Eu amo a história de Jairo. Está lá em Marcos 5. Abre tua Bíblia, Marcos 5, 22. E fala o seguinte, eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, vendo, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou, minha filha está à morte, vem, impõe a mão sobre ela para que seja salva e viverá. 24, Jesus foi com ele. A gente aprende a seguir, eu acabei de falar sobre seguir Jesus. Mas quando a gente corre para Jesus, quando a gente está com os olhos nele, e a gente derrama sobre ele, a gente traz para eles as nossas angústias, o lugar da nossa dor, o lugar do nosso sofrimento, o que Jesus faz? Ele vem conosco. Jesus foi com Jairo.
Mas primeiro Jairo chega para Jesus, ele se prostra, ele adora Jesus, ele reconhece o senhorio de Jesus. A divindade de Cristo é reconhecida ali. Um pai que tem sua filha morrendo, no lugar dele correr para qualquer outro lugar, ele sabe o melhor lugar para correr. Nós temos lá fora muitas crianças, adolescentes e jovens morrendo espiritualmente. Talvez tenham mamães aqui sofrendo por ver seus filhos morrendo espiritualmente. E você pode estar correndo para o Google, como lidar com um filho rebelde. Como lidar com birra. E aí você vai ter um monte de informações mentirosas. Cuidado com as pequenas mentiras. Cuidado com ideias de educação de filho que fala que você tem que simplesmente deixar. Uma criança entregue a si mesmo faz a sua mãe passar vergonha. É bíblico, a palavra de Deus não falha, ela não erra. Ela é perfeita. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Existe uma diferença muito grande que a gente precisa discernir. E Jairo reconhece Jesus e ele sabe que só Jesus tem a resposta para ele. E a Bíblia conta que Jairo corre, se prostra, adora, traz para Jesus a sua dor. E Jesus segue Jairo, 24. Agora a gente vai lá para o 34. O que acontece nesse meio tempo? Jairo adora, prostra, Jesus vai com Jairo. No meio do caminho, Jesus encontra o quê? A mulher do fluxo de sangue. Então imagina, Jairo está aqui, Jesus, Jairo. Jairo desesperado com a sua filha ali morrendo. Aí Jesus está aqui, vamos Jairo, vou com você. Parou, quem me tocou? 500.000 pessoas tocando Jesus. Quem me tocou? Alguém me tocou. A mulher de fluxo de sangue fala, fui eu. E ela é curada e Jesus fala para ela, a tua fé te salvou. Porque aquela mulher ela não podia ter saído de casa, ela não podia ter tocado Jesus, porque ela era impura. Então, ela passa por cima de toda a religiosidade, de todo aquilo que impedia ela seguir Jesus. Ela olha para Jesus, fita os olhos em Jesus, corre para ele, toca nele e recebe sua cura. E nesse momento, a gente vai para o versículo 34. Nesse momento, 34, ele diz, Jesus fala, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. 35, fala comigo assim, falava ele ainda. Jesus estava falando com Jairo, falando com a mulher que estava sendo curada naquele momento. Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que incomodas o mestre? Gente, preste atenção. Jesus tinha acabado de curar a mulher. Jairo está vendo um milagre acontecer com os olhos dele. Vem um povo da casa dele e fala assim, Jairo, por que você está incomodando? A tua filha já morreu, não adianta mais. Sabe o nosso processo com Deus? Quando você vem, aí você está orando, você está batalhando, aí você vai vendo uma vitória da irmã ali, você vai vendo a vitória do irmão acolá, você vê que alguém conseguiu aquela bênção que você queria, e a sua vida vai só piorando? A pessoa acabou de se converter, sarrabuiou, como a gente fala, o mundo inteirinho, chega na igreja, casa, depois de 3 meses. Aí você fala, Deus, eu escondida no Senhor a vida inteira. Só me aparece tranqueira, não é assim? De mal a pior. Sabe o que isso... E aí, no lugar da gente celebrar, porque alguém vivia num mundo totalmente perdido, encontrou a verdade, Deus trouxe alguém para caminhar junto com ela, a gente começa a se amargurar. Porque as pessoas estão recebendo bênçãos e a gente não. E nessa hora que esse povo chega, Jairo tinha 2 opções, gente. Ou ele falava, tá vendo, Jesus, se eu curo a mulher e a minha filha morreu, não quero saber mais não, vamos embora. Era uma opção? Tem muita gente que faz isso na igreja. Ah, não recebi minha cura? Fulano recebeu? Vamos embora. Acredito mais em Deus. Vai tudo da perspectiva de como você enxerga. E a Bíblia conta que nesse momento, quando eles falam isso para Jairo, o que Jesus fala para Jairo? 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, ou seja, Jesus nem ligou para o que eles estavam falando. Disse ao chefe da sinagoga,
Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Jesus, ele sabia que no coração de Jairo existia um medo crescendo naquele momento. 37, contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. E riam-se dele 40. Riam-se dele. É Jesus chegando na casa dizendo que a menina estava só dormindo. Riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita, cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Glória a Deus. Jairo estava aqui, gente, vendo um milagre acontecer quando ele não tinha recebido o milagre dele. E só chegou notícia ruim, mas é que nem a gente no Brasil, né? É uma notícia ruim aqui, depois vem outra pior, depois outra pior, e você fica assim, ó, ai meu Deus. O que a gente tem que fazer? Ouvir e olhar Jesus falando, não temas, crê somente. Vou falar aqui, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E crer significa olhar para Ele, reconhecer quem Ele é, saber quem Ele é. E Jesus fala isso para Jairo, e Jesus pega Pedro, Tiago e João. O que Pedro, Tiago e João representam? Os discípulos mais... Ele pegou Judas? Não, porque ele conhecia o coração de Judas. Ele sabia que nesse momento de dor, Jairo precisava de pessoas ao lado dele, falando assim, Jairo, fica tranquilo. A gente já viu ele multiplicar pão, peixe, a gente já viu ele curar leproso, vai dar tudo certo. Sim ou não, gente? Na nossa vida. Tem um versículo em 1 Coríntios 15, 33, que diz, as más conversações corrompem os bons costumes. No teu momento de dor, traga as irmãzinhas do coque para perto. Melhor, seja alguém que vai estar perto de uma pessoa no meio da dor, para fortalecê-la espiritualmente. Nós somos chamadas para sermos aquelas que edificam e não destroem. Não seja aquela mulher que fala, já vi isso acontecer, depois de um tempo, já vi o marido, vai embora, tem mulher aí, vai te abandonar, já vi. Não seja esse tipo, o povo da casa de Jairo que vai dizer que a filha está morta. Seja Pedro, Tiago e João que fala assim, meu amor, seu marido está distante, mas olha, já vi tantas histórias de mulheres que tiveram seu casamento reconstruído. Eu já vi tantas histórias de filhos pródigos que voltaram para o Senhor. Eu já vi tantas histórias de mulheres que deixaram, muitas vezes, de trabalhar, mas receberam a provisão do Senhor. Precisamos ser Pedro, Tiago e João em muitas vidas. E a gente também precisa, em determinados momentos, de Pedro, Tiago e João ao nosso lado. Vão rir de você. Vão rir de mim quando eu falo que a gente vai trazer transformação na educação do Brasil. Pessoas riem. Você está louca, Jaque? Eu falo, se para você é loucura, para o Senhor não é, está tudo certo. Porque eu tenho pessoas do meu lado falando assim, é isso mesmo, vamos. Deus não falou? Jesus não está na nossa frente? A gente vai sim, os nossos filhos não vão se perder. Os nossos filhos não serão roubados por ideologias. Os nossos casamentos serão formados e firmados no Senhor. As nossas jovens vão casar bem, porque existe homem bom. Existe, gente. Existe. Meninas, pare de acreditar que todo homem que existe agora ou é viciado em pornografia ou é gay. Para com isso. Existem muitos meninos muito bons dentro da igreja. Né? São mentiras, muitas vezes. Jaque, mas eu conheço 5, tá bom, eu conheço 20 que são homens fortes no Senhor. Aí você está falando, me apresenta?
Se prepara primeiro. A escolha de Jairo. Mamães, vou falar para as mamães agora, que a gente tem muita mamãe aqui. Jairo era um pai. E o posicionamento de Jairo de permanecer no Senhor, o posicionamento de Jairo de continuar andando com Cristo, fez com que a vida da filha dele fosse transformada. Fez com que aquela cidade visse e fosse transformada através de um milagre de dentro da casa dele. Diferente da mulher de Ló, que através da vida dela, a vida das suas filhas foram destruídas. Para onde nós estamos olhando, mamães? Meninas, um dia vocês terão filhos. Muitas coisas na minha vida, na minha juventude, eu não fiz porque eu sabia que um dia eu ia ter que contar para os meus filhos. E eu não queria ter a vergonha de contar que eu baguncei demais na vida. Eu segurava essa palavra, não, eu vou contar que eu casei virgem. Não é verdade? É entendimento de próxima geração, de legado, de futuro. Mulheres, o mundo está falando para você que você tem que viver por você. Mas Deus está te convidando a construir história, a deixar legado, a negar-se a si mesma. O movimento feminista fala para você se aceitar. E Jesus fala para você se negar. Tem como ser feminista e cristã? Não. O posicionamento de Jairo mudou a vida da sua filha. E aí a gente entra no terceiro ponto. Entenda que o fato de você olhar para Deus não tem a ver só sobre você. Não é só sobre você. É sobre um legado. É sobre uma história. É sobre uma construção de vidas que muitas vezes você nem vai ver. Eu não vou ver, provavelmente, a nossa escola ou a nossa universidade quando ela estiver a todo vapor, mas os meus netos irão. Os meus bisnetos vão contar um dia que tinha uma avó muito doida. Um avô muito doido que nadou contra a maré. Mas porque era obediente à voz do Senhor. Vocês terão histórias. Seus filhos vão contar. Seus netos vão contar. Ai, Jaque, pelo amor de Deus, mas a minha vida até agora foi só um desastre. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Talvez hoje seja o dia de que tudo se faz novo. Talvez hoje seja um dia que você vai deixar de ser o povo da casa de Jairo e vai ser Pedro, Tiago e João. Talvez hoje seja um dia que você vai deixar de ser a mulher de Ló para passar a ser Jairo. Legado. E quando a gente vê legado, quando a gente vê de construção, quando a gente vê sobre transformação, a mulher de Ló ficou paralisada. E isso refletiu em toda uma geração. Suas filhas dormiram com seus pais. E da filha mais velha gerou o quê? Os moabitas. Um dos povos mais inimigos do povo de Deus. Que destruía o povo de Deus. E você pode estar aí pensando, meu Deus, Jaque, a minha vida pregressa, as coisas que eu fiz, eu tenho visto claramente coisas que se levantam contra o Senhor. E agora você pode estar aí, angustiado e morrendo de medo, mas deixa eu te contar, que Deus é um Deus de restauração, que Deus é um Deus de reconciliação. E quando a gente vê a genealogia de Jesus, abre comigo e a gente vai encerrar com essa passagem em Mateus. Quando a gente lê Mateus 1, e a gente vai ler a genealogia de Jesus. E no livro da genealogia de Jesus diz assim, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, versículo 1. Aí você pula lá para o versículo 5 de Mateus 1. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Para aqui. Raabe, quem era Raabe? Uma prostituta. No livro de Josué fala a história de Raabe. Inclusive, eu trouxe o devocional de toda mulher, onde eu tive o prazer de escrever 3 devocionais só sobre Raabe. Tá lá, não sei quantos que tem, mas tem. Raabe
era uma prostituta. Que quando o povo estava para invadir, o povo do Senhor estava para conquistar Jericó, Josué manda 2 espias. E o que acontece? Esses espias, eles vêm e Raabe recebe esses espias dentro da sua casa e fala assim, ó, eu sei quem é seu Deus. Eu reconheço o seu Deus, o povo aqui está todo morrendo de medo. Mas eu sei quem é seu Deus. E eu protejo você, deixo que você proteja a minha família. O posicionamento de Raabe, uma mulher que nem era do povo de Deus, mas que reconhecia o poder do Senhor, transformou a vida dela e de toda a sua família. Essa prostituta, ela é retirada de Jericó. E a palavra de Deus fala que Josué pega ela e coloca ela no meio do povo de Deus. Josué significa Yeshua. Josué representa Jesus. Moisés representa a lei, ele traz o povo até a entrada da terra prometida, mas só Jesus faz o povo entrar na terra prometida. E Josué faz isso com Raabe, ele pega Raabe e coloca no meio do povo. E Raabe tem uma vida nova. Ela não continua prostituta, ela casa com quem? Com Salmão. Raabe viu que ela é uma das descendentes de Jesus Cristo? Não, ela morreu sem ver. Mas o que Raabe viu foi um Deus verdadeiro que transformou a vida dela. Que tirou ela de uma prostituição e levou ela para uma mãe de família. E Raabe casa com Salmão. Agora o versículo 6, continua no versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E este de Ruth gerou Obed. Obed a Jessé, Jessé gerou a Davi. Ruth casa com quem? Boaz. Fala comigo, Boaz. Boaz é filho de quem? A prostituta. Ruth. Qual era o povo de Ruth? Moabita. Ruth era descendente da mulher da estátua de sal. Uma mulher da linhagem de Ruth escolheu desobedecer e olhar para trás. Ai, eu estou toda arrepiada. Preste atenção. Uma mulher escolheu olhar para trás, virou uma estátua de sal. E a sua filha, talvez a neta, bisneta, avó, tataravó de Ruth, dorme com o pai, gera um povo moabita. Mas Ruth, mesmo com uma história de um passado hostil e tenebroso, Ruth escolhe entrar para o povo de Deus e construir uma história diferente. E Ruth tem uma sogra chamada Raabe, que recebe Ruth com amor, porque Raabe também experimentou da bondade e da misericórdia do Senhor. Eu estou aqui para te dizer, eu não quero saber do teu passado, eu quero saber do encontro que você teve com Jesus, que te transformou e te colocou numa genealogia perfeita, que restaura a tua história e quer restaurar a história dos teus filhos. Mas para isso, mulherada, a gente precisa abrir mão das mentiras e começar a olhar para Ele, a nos prostrarmos diante dEle, a reconhecer o senhorio dEle. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé. E como mulheres sábias e não como mulheres tolas, nós vamos nos posicionar. E eu não posso encerrar essa ministração sem abrir a oportunidade. Talvez você veio aqui convidada e a única pessoa que você se identifica é com Raabe ou a mulher de Ló. Mas hoje Deus te convida a ser um pai como Jairo, a ser uma mulher como Maria, que gerou Jesus, que escolheu obedecer. Hoje Deus quer te chamar para ser uma nova Raabe, a Raabe do povo de Deus, que construiu família, que construiu história e deixou um legado. Uma Ruth, que mesmo com o passado hostil e tenebroso, escolhe fazer parte do povo de Deus. E a partir desse povo construir uma linda história que ela não viu. Talvez a gente não vai ver o resultado da nossa vida, mas existe uma promessa daqueles que permanecerem. Se você está aqui,
Você está visitando e você nunca fez essa entrega de falar assim: Deus, eu entrego a minha vida, eu entrego as minhas mazelas, eu peço perdão pelo meu pecado. Eu não tenho como voltar para trás, eu não tenho como perdoar, eu não tenho como voltar para o meu passado. Mas hoje eu escolho receber uma vida nova e caminhar a partir dessa nova identidade de filha criada por um bom pai, a imagem e semelhança de um Deus que nunca erra, de um Deus que nunca perde uma batalha, de um Deus que não erra na tua criação. Você não veio por acaso nesse lugar, você não nasceu por acaso, isso são mentiras que vieram sobre a tua vida. Se é você, eu vou contar até 3, eu quero te convidar a vir aqui na frente, eu quero orar com você. A palavra de Deus diz: 1, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 2, a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E 3, a palavra de Deus diz que se alguém, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Yes! As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Vem aqui pra frente, eu quero orar com você. As coisas antigas se passaram, vem cá. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Eu não sou mais escravo do medo. Vem, você não está velha demais. Eu sou Você não errou demais. Ou você tem dúvidas demais, só vem. Se entrega, toma esse passo. Se posiciona, anda para frente. Você não foi chamada para olhar para trás. Se você está aí no seu lugar e fala assim: ah, eu tenho até certeza da minha salvação, mas eu preciso dar esse passo de fé. Eu preciso ir para frente. Eu preciso entender e receber do Senhor essa vida nova. Se é você, vem para cá. Se você passou um tempo fora dos caminhos do Senhor e hoje você entende que Deus está te chamando de volta para a história que você nunca deveria ter largado, vem para cá. Meninas aqui na frente, a palavra de Deus diz que a gente tem que confessar com a nossa boca. Eu vou falar uma oração, eu vou pedir para toda a igreja orar juntos e eu quero que vocês orem aqui, ó, daqui de dentro. Porque a partir de hoje, o diabo não tem mais poder sobre essas mentes. Não tem. Vocês foram chamadas para serem intercessoras. Vocês foram chamadas para serem mulheres fortes e posicionadas, não por conta de um movimento, mas por conta daquele que te criou. Por conta daquele que pagou um preço alto na cruz para te dar uma vida nova. Orem junto comigo, querido Deus. Muito obrigada, porque o Senhor é um Deus perfeito. E hoje eu estou aqui, posicionada diante de Ti, pedindo perdão pelos meus pecados. Eu peço perdão, Deus, por todas as coisas que eu fiz, consciente ou inconsciente. Mas hoje eu entrego a minha vida. Eu estou cansada de ser a agente da minha vida. Eu estou cansada de olhar só para mim. E hoje eu escolho olhar para Ti, Jesus. Hoje eu recebo uma vida nova. Eis que tudo se fez novo na minha vida. Fala bem alto: Deus, devolve para mim todas as partes de mim que foram roubadas. Restaura meu corpo. Restaura minha alma. Renova o meu espírito. Vivifica o meu espírito dentro de mim. Eu sou uma nova criatura. Espírito Santo, anda comigo todos os dias. Jesus, o Senhor prometeu que no mundo nós teríamos aflição, mas que a gente deveria ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. É nessa verdade que eu me agarro.
Me ajuda a construir um legado. Me ajuda a construir uma nova história. Bloqueia a minha mente para as mentiras e abre a minha mente para a verdade. A única verdade. A verdade absoluta. De que só existe um Deus. De que só existe um Senhor. O nosso Deus Criador. Jesus Cristo, nosso Salvador. E o Espírito Santo, nosso Consolador. Deus, nós te pedimos no nome santo de Jesus. E como igreja, juntas, unidas num só corpo, nós dizemos amém, que assim seja. Abraça essas meninas. Vem aqui e dê um abraço nelas. Deus abençoe vocês. Estamos